O Mistério do Rinocério, Fernando Nuno e Alexandre Rampazzo. Vivia sempre sozinho num canto, de cara fechada ou tristonha. Às vezes cantava um canto e tinha um jeito de quem sonha. Seu nome? Zionte, o rinoceronte. O rinoceronte sério, o rinocério. Quando o elefante, num rompante sem sentido, distraído, deu uma trombada com a tromba virada e caiu de lado emborcado na ribanceira, não se machucou, só se levantou, girou e subiu a ladeira. O rinoceronte não riu. O elefante grandalhão até aproveitou para coçar as costas no chão. Achou engraçada a trombada que deu. Olhou para o céu, abriu um sorriso e depois até riu. Mas só Zionte, o rino, não riu. Quando o filhote da girafa pegou uma escada toda invocada, cheia de degraus para subir mais alto no topo da amoreira, e tropeçou de primeira, embaralhando as pernas nos degraus, como se fossem varapaus, todos os bichos deram risada, menos ele. E olhe que era cada risada engraçada. A girafa até foi a primeira que riu quando caiu, e o rino nem um pio. Por que será que Zionte era tão sério? Qual seria o seu mistério? Por que ele nunca ria? O que será que ele queria? O que será que ele sentia? Foram todos consultar o famoso Dr. Corujo em seu consultório ilusório. O Dr. Corujo, que estava com o bico sujo de tanto comer caramujo, declarou com solenidade e com muita autoridade em seu consultório ilusório: deve ser alguma coisa que ele comeu na infância, ou alguma deselegância que ele sofreu quando era filhote e baixote. E depois de devorar uma paçoca de minhoca, o Dr. Corujo perguntou, sem mais aos outros animais: quem é que sabe mais da infância da vida vivida de Zionte, o triste rinoceronte, o rino que não ri? O hipopótamo se lembrava. O rinoceronte Zionte nasceu perto da pequena fonte, que fica perto da pequena ponte, que fica perto do grande monte. É ali, bem no meio da grande mata, meio perto, meio longe da pequena catarata. Lá, os outros rinocerontezinhos brincavam todos bonitinhos. Só ele preferia ficar às vezes quieto, outras vezes inquieto, observando tudo e mais tudo, sempre mudo. Seria tristeza? Seria alegria recolhida? Ou ele só estava apreciando a beleza que a natureza guardava mais escondida e que só ele sabia enxergar quando fitava o ar? Quando os outros tinham fome, ele tinha sede. Os outros na cama, ele na rede. Os outros com sede, ele com fome. Ele sempre sério, sempre um mistério. Zionte, o rinoceronte, esse era o seu nome. O rinoceronte sério, o rinocério. A mamãe Rino ficava triste, muito triste. O papai Rino ficava triste, muito triste. Daquela tristeza tão triste que existe. Eles não sabiam o que achar, nem o que pensar, nem o que dizer. O que ia ser daquele rinocerontezinho quando ele acabasse de crescer? Sempre que podia, Zionte voltava para perto da fonte, que ficava perto da ponte, que ficava perto do monte. Era a mesma fonte que tinha visto o pequeno rino nascer. Uns diziam que era água, outros diziam que era praga, outros ainda que era por causa das folhagens e das vagens que ele comia sempre que podia. O fato é que ninguém sabia se ele era só sério, ou se era timidez, ou se ele era só triste, ou se... o que seria? Nem ele mesmo sabia que coisa seria que lá dentro ele sentia. Então, um dia,
logo depois que amanheceu, uma coisa aconteceu. Foi o grande pavor, o grande medo. Chegou um caçador se esgueirando em segredo, e atrás dele vieram, trazendo todos os horrores, vários outros caçadores. Os animais todos fugiram, muito espertos, uns para o fundo da floresta, outros pela areia dos desertos. O dia não estava para a festa. Só a Zionte, que estava lá na fonte, pensando na vida e em mais nada, não percebeu o que havia. Ele já era um pouco maior que um filhote, mas coube um grande caixote que os caçadores aprontaram. E, com Zionte preso e indefeso, escaparam. Foi colocado num navio que esperava na foz do rio e que atravessou o oceano em um mês que pareceu um ano. O Rino foi vendido num instante, numa terra bem distante, num negócio muito ilógico para um jardim zoológico. Ele não tinha a menor ideia de que ali começava a sua odisseia, pois foi aí que ele ficou realmente triste e aprendeu que a liberdade é a coisa mais preciosa que existe. Os outros bichos do zoológico não sabiam o que fazer. Para eles, viver já era o mesmo que morrer. Só sabiam lamentar a própria sorte. Já viviam à espera da hora da morte. Mesmo assim, tentaram consolar Zionte e lhe contaram piadas de monte. O macaco era o que mais contava e até cantou a música do aluá do macaco. E até o sol brilhou mais forte para ver se o Rino ria e se animava. E olhe que era cada piada engraçada, mas ele nada. As crianças daquele país, vendo que naquele zoológico havia tanto bicho infeliz e que os animais eram maltratados, decidiram que o mais lógico diante de tantos atos malvados era fazer um enorme movimento. Tudo aconteceu rápido, ninguém foi lento. Vamos devolver para o mundo a beleza! Pois num momento e num instante as crianças fizeram um levante e criaram o tal movimento. Fizeram muitas ações e manifestações para que os bichos fossem devolvidos para onde se sentiam mais queridos, que fossem todos curtir a natureza em seus países, que ganhassem de volta as suas raízes. Livre sim, devolva os bichos para a natureza. Não ao zoo, ame os bichos. Nos dias de sol e de lua, Paulinha e Cauê foram para a rua com Soraya, Gil, Pedro e Luana, levando cada qual um cartaz, cada qual com um escrito bem bacana. Cada uma dessas crianças era um criador da paz. A campanha das crianças teve música, mágica e danças. Foi para a internet, o rádio e a televisão, causou muita repercussão e provocou muitas mudanças. Todo mundo falou, todo mundo viu, até que a liberdade se decidiu. E foi assim que Zionte, o rinoceronte, voltou para junto da sua fonte, que ficava perto da ponte, que ficava perto do monte, no meio da grande mata, meio perto, meio longe da pequena catarata. A família e os amigos, tanto os novos como os antigos, a girafa, o elefante, as formigas e as cigarras, até a águia com suas garras, se aprontaram num instante para receber o pequeno amigo que todos queriam ter consigo. Foi realmente uma beleza e tiveram a maior surpresa, pois pela primeira vez na vida, nesta vida tão vivida, viram o que nunca antes ninguém viu. O Rino sorriu. Hoje ele continua lá, todo sério, mas às vezes conversa um pouco mais que antes. Realmente não é dos mais falantes. Ele ainda tem um bocado de mistério. Ele era só sério, ou só tímido, é que seria? Ou era só triste, ou o que nem ele sabia. E até hoje ninguém sabe, nem ele sabe. Só estão todos esperando, ninguém sabe vai ser quando, aquele momento lindo, com todo mundo rindo, como no fim de um conto de fada, em que ele vai assim, do nada, dar uma imensa gargalhada. Fim.